Olá, bom dia! Começando por aqui mais uma edição do programa Fator Agro. Confira as principais notícias de hoje. Anistia de dívidas para produtores do Rio Grande do Sul tem a urgência aprovada no Congresso Nacional. 18º Circuito AproSoja leva palestras e conhecimento num tour pelo estado de Mato Grosso. Oportunidade de negócios. AgroBrasília reúne tecnologia e os melhores expositores do país em um único lugar. E no Rio Grande do Sul, as águas começam a baixar e produtores contabilizam os prejuízos. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Fator Agro, que já está no ar. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann, a solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura diária, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos. E a gente já abre esta edição mostrando a situação dos silos e também das estruturas de armazenagem de grãos, que foram atingidos pelas enchentes. Olha, agora, mais do que nunca, é preciso muito cuidado na hora de manusear os produtos armazenados. Os detalhes com o repórter Alan Pitts. As terríveis enchentes varreram o estado do Rio Grande do Sul e provocaram prejuízos incalculáveis para o agronegócio. Mas os problemas não param por aí. Os silos e estruturas de armazenagem de grãos correm o risco de entrar em colapso e mesmo pegar fogo ou explodir, devido aos gases gerados pela decomposição dos grãos. É o que alerta Paulo Bertolini, presidente da Câmara Setorial de Equipamentos para Armazenagem de Grãos da ABIMAQ. Não é conveniente você mexer com estrutura, o próprio esvaziamento dos silos, sem uma análise mais profunda da questão estrutural. Se o grão que está lá armazenado ele não está seco, que há uma evidência de que ele absorveu umidade, aí o risco ele se multiplica, porque esse grão, como você falou, ele toma uma dimensão maior, aquele grão ele tende a germinar, ele também produz gases nocivos, né, com risco de morte para quem inalar esse gás. Então, há uma série de precauções que devem ser tomadas. Nesse primeiro momento, é o isolamento. Esperar o processo, essa inundação, ela regredir, para daí fazer uma análise técnica mais completa. Às vezes, estruturalmente, você olha o silo por fora, dá a impressão de que possa não ter não tenha sido afetado de uma forma mais aprofundada, né, mais intensa. Mas a base, a estrutura civil, né, todo o concreto que sustenta ele, também precisa ser avaliado. Isso só é possível após a seca, né? Você ter visual, né? Você conseguir visualizar toda essa base civil. Então, a gente sugere, nesse primeiro momento, o isolamento dessas áreas, não chegar próximo a esses silos. Jamais tentar descarregá-los, abrindo chapas laterais. Isso desestrutura o silo e causa um risco maior ainda de desabamento. Há riscos também de autocombustão. Um produto úmido ele começa a fermentar, esquentar e aí gerar autocombustão desses silos. Então, são muitos os riscos que envolvem esse processo de armazenagem numa área afetada com inundação. E será que os produtores ainda podem aproveitar os grãos armazenados, salvando pelo menos uma parte da produção? Isso depende, como explica o especialista. Então, o grão que pode ser aproveitado é só aquele grão que não absorveu umidade, né? O grão que absorveu umidade, certamente a qualidade dele vai ser prejudicada, ele já está num processo de degradação, então ele certamente será descartado de uma forma conveniente e adequada futuramente. O grão seco, uma vez feita a análise, por exemplo, milho, se há presença de toxinas e tudo mais, não detectando nada e que tenha afetado a sua qualidade, obviamente que ele deve ser
aproveitado, ainda mais nesse momento de crise e tudo mais. Mas então é uma análise que deve ser feita unidade por unidade, armazenadora, né? E com critério bastante técnico, com auxílio de análises laboratoriais também. E é hora do nosso giro de notícias. Governo zera a tarifa para importação de arroz de países de fora do Mercosul até o fim do ano, contrariando o desejo do setor produtivo. Não foi estabelecida uma cota para a compra do produto. Foram zeradas as tarifas de 10,8% para a importação de arroz beneficiado, polido ou brunido, e de 9% para a compra de arroz com casca ou descascado não parboilizados. Atualmente, a maior parte das importações de arroz no Brasil são de países do Mercosul, que já são isentos das tarifas, mas há potencial para a importação de outras origens, como Tailândia. Na semana passada, entidades gaúchas haviam solicitado ao ministro da Agricultura que a tarifa externa comum fosse zerada para a importação de uma cota inicial de 100 mil toneladas por empresas privadas, caso necessário, e que o leilão para a compra pública pela Conab de volume semelhante do cereal importado fosse suspenso ou cancelado. Para eles, essa medida do governo só vai aumentar a concorrência com o arroz do Brasil. Greve na Argentina aumenta a demanda por derivados de soja no Brasil. A greve na Argentina, maior exportadora mundial de farelo e óleo de soja, tem redirecionado importadores para o Brasil, o segundo maior fornecedor global desses produtos. De acordo com pesquisadores do CPEA, consumidores domésticos estão competindo com compradores internacionais, o que eleva os prêmios de exportação e os preços internos. Para a safra 2023-2024, a Conab estima uma queda na produção brasileira de soja, projetada em 147,68 milhões de toneladas. Vale ressaltar que a companhia alerta para possíveis novos reajustes negativos devido aos alagamentos no Rio Grande do Sul. Vendas de máquinas agrícolas caem 11,6% nos primeiros 4 meses de 2024. A venda de maquinários no varejo cresceu 8,9% em abril, na comparação com março, conforme dados da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, ANFAVEA. Foram 4.210 unidades comercializadas contra 3.867 no terceiro mês do ano. No entanto, em relação a abril do ano passado, quando as vendas somaram mais de 4 mil unidades, houve uma queda de 1,7%. Já nos primeiros 4 meses deste ano, foram vendidas mais de 14 mil, 11,6% abaixo das 16.528 unidades registradas de janeiro a abril do ano passado. A vice-presidente de máquinas da associação, Ana Helena Andrade, ressalta que o quadro não é positivo. Ainda que haja um aumento nas vendas em relação a março, as quedas sobre o mesmo mês do ano passado e no acumulado do ano são significativas. Apesar da recente recuperação dos preços do trigo e da queda nos custos de produção, em comparação com o ano anterior, as margens dos produtores continuam estreitas. De acordo com cálculos da equipe de custos do CPEA, a receita estimada para abril de 2024 está apenas em linha com o custo operacional. Dados divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento mostram que os agricultores estão desmotivados para cultivar o trigo em 2024. A Conab prevê uma redução de 11,1% na área cultivada, se comparado ao ano passado, totalizando 3,86 milhões de hectares. Em contrapartida, a produtividade pode aumentar em mais de 26% no mesmo período, resultando em uma produção de 9,82 milhões de toneladas, um avanço de 12% em relação à safra finalizada em 2023. E para ter acesso a mais notícias sobre o agro, acesse thefarmnews.com.br e se cadastre na newsletter para receber notícias direto na sua caixa de e-mail. Na Dica de Ouro, vamos trazer informações importantes sobre como aumentar a eficiência dos fertilizantes. Eu venho falar um pouco para vocês da qual variedade escolher, tá, para o plantio aí, pensando numa soja
né, de ciclo precoce, ciclo médio, ciclo tardio e posteriormente o milho safrinha. Então hoje no mercado a gente tem diversas variedades com diversos ciclos, né? Então acho que cabe ao produtor escolher mediante a sua área, se é uma área com problema de nematóides, com problemas, vamos dizer assim, áreas novas, áreas mais velhas, escolher o quê? Variedades que sejam pertinentes àquele lugar de plantio, né? Tu escolher uma área de alta fertilidade para uma soja precoce, né? Uma soja de ciclo médio, e pensar numa soja mais rústica aí para uma área mais, vamos dizer, de abertura de plantio, né? Hoje na região a gente tem áreas bastante consolidadas, a gente tem o vão do Paraná que tá sendo uma área de abertura, né? Então acho que a escolha da variedade é primordial. E hoje aqui para vocês eu venho falar um pouco do material nosso, 36790, que é um material que ele é de ciclo precoce, tem alta tolerância à cigarrinha, que hoje é um problema na região. Ele tem um excelente potencial produtivo e a coloração de grão, que também ajuda bastante aí, né, na parte da comercialização. Além da soja, a gente tem que levar em consideração alguns pontos, tá, na escolha também do híbrido. Hoje, o que a gente tem observado? Um aumento, né, de incidência de cigarrinho na região. Outro ponto a ser observado, as doenças que têm aumentado bastante. E a Limagram, ela está com todos esses híbridos aqui, com alta tolerância ao enfesamento, ao complexo de enfesamento, né? Em especial, esse híbrido 36745, que ele é um híbrido que ele é nota 8, vem com nota 8 para o complexo. Excelente sanidade foliar. E o 790 também entra nesse mesmo caminho. Então a escolha é primordial. Intervalo comercial e na volta a gente traz a previsão do tempo e as novidades e tecnologias apresentadas na Agrobrasília. Não saia daí, é um minutinho e a gente já está de volta. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann, a solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura de área, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann, a solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura de área, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos. E a gente segue mostrando as novidades da Agrobrasília, que neste ano completou 15 anos. Uma excelente oportunidade de fechar bons negócios com a presença de empresas consolidadas na região. A exemplo da Charrua, que trouxe uma variedade de soja e híbridos de milho. Veja na reportagem. A Agrobrasília é uma das grandes feiras do Brasil. Ela é importante porque sempre tem novidade tecnológica. O produtor sempre aprende, ele sempre melhora o seu desempenho nas lavouras, melhora a produtividade, melhora a qualidade final do produto que ele vai colher. E aqui na Charrua, a gente tem uma parceria para vir aqui trazer informação para o produtor tomar decisões um pouco mais acertadas, né? A gente traz informações sobre as tendências do mercado, para que rumo está saindo as cotações, momentos mais interessantes nas compras de insumos, na venda dos grãos, ou seja, a Charrua está trazendo essa ferramenta, que é o serviço do nosso escritório, da nossa presença, para dar ao produtor condições de tomar as decisões melhores. Bem, a Charrua ela está hoje há 32 anos no mercado, né? Na Agrobrasília, aqui está na 15ª edição, onde desde a primeira Agrobrasília, que foi em 2008, ela está junto com seus parceiros. É uma satisfação muito grande para a Charrua estar participando da feira, porque a nossa missão é levar a melhor tecnologia ao produtor rural. E a feira justamente é onde a gente consegue divulgar e está mostrando aos nossos clientes
as nossas tecnologias. A gente trouxe as tecnologias de sementes de soja da Credence, onde a gente tem a plataforma intacta I2X, que é bem divulgada aí, o agricultor, nosso cliente, está bem apto a estar usando, né? A gente também trouxe as tecnologias da Morgan, na semente de milho e sorgo, onde são tecnologias já bem conhecidas do agricultor, e a gente tem os principais materiais aí aptos da região de safrinha, né? Um dos principais focos nossos aqui é mostrar nossas tecnologias, nossas oportunidades que a gente tem para cada cliente, cada parceiro. E um dos principais parceiros hoje dentro do Grupo Charrua é a Morgan, na parte de sementes de milho, né? Que são híbridos, que a gente tem um leque de diversidade de híbridos que a gente tem para todas as tecnologias, para todos os ambientes produtivos da nossa região do Planalto Central. Híbridos para verão, plantio de primeiras safras, e híbridos também para plantio de safrinha, que é a segunda safra da nossa região. Tá? Então, aqui nós temos todo o portfólio para ser demonstrado aos nossos clientes e também muitos resultados já consolidados. O produtor, em geral, ele está procurando o quê? Uma condição para poder manter, né, a sua atividade. E hoje nós estamos buscando aí, com todos os clientes, o que? Trazer uma equalização, né? Uma equalização de safra, com custo, com negociação, para que a gente possa atender da melhor forma e conseguir equalizar todos os custos de uma produção agrícola, que é o que no final do dia mantém o produtor dentro dessa atividade. A gente, além de divulgar as tecnologias e de vender produtos defensivos e sementes, a gente tem um corpo técnico muito capacitado a estar orientando o nosso cliente desde o plantio até a colheita, né? Em todo o manejo fitossanitário, em todo o manejo aí de posicionamento dos nossos materiais, para que o nosso cliente esteja colhendo aí, extraindo os melhores resultados, vamos dizer assim, da sua propriedade. Vamos ver como fica a previsão do tempo para esta semana em todo o país. A previsão do tempo para essa semana ainda é de chuva. A gente tem a formação de um sistema frontal, uma frente fria, que está associada a um ciclone extratropical, que ainda vai trazer algumas chuvas, principalmente para o litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Paraná, e avançando também para áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, leste aqui de Minas Gerais, e também algumas áreas aqui do leste da região nordeste aí ao longo dessa semana. Também algumas chuvas devem continuar com trovoadas, rajadas de vento, né, nas áreas aqui da região norte, principalmente aqui entre o Amazonas, Roraima, norte do Pará e também no Amapá. No Amapá, a zona de convergência intertropical deve trazer bastante chuva. Alguns acumulados ali no Amapá podem passar aí dos 50 a 60 milímetros ao longo dessa semana. E na parte mais central aqui do Brasil, a gente tem aí ainda a influência de uma massa de ar seco, que ainda deve influenciar, e tem poucas chances de chuva. As chuvas ficam mais concentradas em áreas aqui do sul do Mato Grosso, em áreas aqui também do Mato Grosso do Sul e um pouco aqui do sul de Goiás. Mas a concentração das chuvas, os acumulados mesmo, ficam ainda concentrados em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Paraná. Alguns acumulados aí por conta da passagem dessa frente fria podem ultrapassar aí os 50, 60 milímetros. Avançando também para São Paulo, Rio de Janeiro, alguns acumulados podem atingir também essas áreas. Com relação à temperatura, depois da passagem dessa frente fria, a gente tem um ar frio novamente, que deve ter declínio das temperaturas em áreas ali da região sul, principalmente no Rio Grande do Sul. Ainda há declínio de temperatura nessa área, ainda vai ficar frio. Temperatura chegando aí na casa de 0 grau, pode ocorrer também com possibilidade de geadas nas áreas ali da campanha do Rio Grande do Sul. E nas outras áreas a temperatura ela continua elevada, ultrapassando aí os 30 graus, principalmente na área central aqui do Brasil ao longo da semana, por conta ainda da massa de ar quente e seco que predomina em áreas
pega também áreas aqui do norte e sul aqui do Pará, principalmente áreas da parte central do Brasil, com temperaturas acima de 30, 35 graus, em áreas também do interior do Nordeste, com temperaturas também chegando na casa dos 35, 36 graus. E a gente segue pelo nosso tour na Agro Brasília, que trouxe soluções em agronegócio, não só para quem é da região do Planalto Central, mas também de todo o Brasil. E a gente segue na cobertura aqui da Agro Brasília, já no terceiro dia, conferindo as novidades. Encontrei aqui o seu Roberto da Engelmann Agronegócios, trabalham com terceirização de maquinários agrícolas. Bom dia, seu Roberto. E aí, tá gostando de ver as novidades? Bom dia, Berenice. Bom dia, telespectadores de Fator Agro. Sim, então, a Agronegócios Engelmann, ela acompanha as tendências do mercado. E uma das oportunidades que a gente está tendo aqui perto da nossa sede, que é Brasília, né, é a Agronegócios Brasília, né? Então, a gente está acompanhando aqui as novidades dos maquinários e tudo mais, né? E vendo as oportunidades aí da gente poder oferecer algum dos nossos serviços. Porque muitas das vezes, como a gente vê, Berenice, a tecnologia chega muito rápido, de um ano para outro, às vezes até operadores que têm experiência chegam a ter dificuldades na operação de um equipamento novo, né, desse. Então, e às vezes tem a dificuldade também do produtor em poder adquirir esse equipamento, que não vai caber no bolso, às vezes, né, nesse momento. Então é onde a Agronegócios Engelmann entra para poder ajudar o produtor na questão da terceirização dos serviços para ele, né? Perfeito. Esse aqui, por exemplo, é lançamento da Valtra, né? E o importante nesse momento é que o produtor não pare, né? Mesmo com todas as dificuldades, quebra de safra em algumas culturas, a terceirização ela vem sendo uma excelente opção para quem não quer pagar durante anos um equipamento como esse, que não é nada barato, né? Sim, Berenice. Então, é o lançamento da Valtra. Hoje a gente está com vários lançamentos aqui de outros equipamentos também, mas assim, o produtor ele não pode deixar de lutar, né? Ele precisa lutar. Então, talvez esse ano não caiba no bolso dele. Então, onde a Agronegócios entra com a parte de terceirização. Mas quem sabe daqui a 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, quando a gente tiver um cenário melhor, ele tenha condições de adquirir novamente os equipamentos e a tecnologia que ele precisa para a fazenda dele. E aí a gente vai estar disponível para poder ajudar a indicar quais seriam os melhores equipamentos para essa compra, né? Mas no momento a gente consegue ajudar o produtor na terceirização, na colheita, no plantio, na gradagem, jogar calcário, rolo faca, então tudo que ele precisar em termos de serviços na fazenda dele, a Agronegócios Engelmann tem à disposição para poder atender esse produtor. Inclusive, a gente vai andar mais um pouquinho aqui na feira e conferir as novidades. O seu Roberto vai trazer algumas dicas para nós. Vamos lá? Vamos lá. No mercado hoje, a gente não tem só a parte de operadores masculinos, né? Nós temos várias mulheres que se propõem aí, que estão correndo o Brasil afora aí com carretas, caminhões gigantes. E na parte de abertura de área, na parte de operação de máquinas agrícolas pesadas, é a mesma coisa. Em várias situações a gente se depara aí com mulheres trabalhando na parte de operadores de maquinário pesado, né? Então essa aqui é uma versão mais feminina, né? Além de ter a robustez, que dá uma agilidade na questão de trabalhar mais, né? Faz uma quantidade boa, mais de hectares por dia. Dizem que as mulheres são até mais cuidadosas. Muito mais cuidadosas. Por se tratar também de um equipamento que não tem muito desgaste, ele tem mais durabilidade, acaba que a mulher ainda tem esse cuidado com relação ao equipamento. John Deere, né? Ele é a versão
o 9R, mas nessa versão aqui ele tem 490 CVs, mas ele pode chegar a 830 CVs. Então, para quem gosta de equipamento bruto, pesado, tá aqui. E cada vez mais a tendência de mercado é os tratores maiores, equipamentos maiores que possam atender melhor o produtor. Nós temos vários prestadores de serviço, né, que a gente trabalha, que tem equipamentos nesse padrão. Hoje, um equipamento desse, como a gente vinha falando sobre a questão de operação, ele precisa de uma semana. O operador que vai operar um equipamento desse, ele precisa praticamente de uma semana para se adequar, mesmo que ele tenha uma boa experiência para poder operar um bichão desse aqui, né? E com relação à tecnologia, ele consegue transmitir para o produtor em tempo real todo o desempenho que ele está tendo na questão do serviço que ele está fazendo. Se tiver um produtor precisando do serviço, a gente vai estar à disposição. E assim, toda a estrutura que ele precisar, sendo do sul, do norte, do centro-oeste, a gente tem como fazer o atendimento. E cada ano as feiras vêm com mais tecnologia e mostrando cada vez mais o que o produtor pode adquirir futuramente ou no momento, que estão também difícil, né? Mas a tendência de mercado começa. É isso. Então já fica a dica aí para a nossa audiência, para os produtores rurais. Procura aqui o seu Roberto, da Agronegócios Engelmann. O 18º Circuito AproSoja segue viajando pelas cidades de Mato Grosso, levando palestras e conhecimento para os produtores rurais. Veja como foi a visita na cidade de Juara, na região norte do estado.
Vamos para mais um intervalo comercial e na volta a gente fala sobre o trigo. Será que a produção também foi prejudicada pelo clima lá no Rio Grande do Sul? É o que a gente fica sabendo em um minutinho e já a gente volta. Não saia daí, o Fator Agro volta já. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann, a solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura de área, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann, a solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura de área, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos. Já estamos de volta e o assunto agora é o trigo, um componente essencial na nossa alimentação, sendo matéria-prima de produtos básicos. Mas a maior parte ainda precisa ser importada de outros países. Veja na reportagem de Alan Pitts. O trigo é a matéria-prima daquele pãozinho que já é tradição na mesa dos brasileiros. Em 2022, o Brasil produziu 10,6 milhões de toneladas de trigo, um verdadeiro recorde. Mas apesar de a produção ter aumentado, o Brasil ainda não é autossuficiente. Em 2023, nosso país importou 5,5 milhões de toneladas do produto da Ucrânia, além de outros países. Rubens Barbosa, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Trigo, ABTrigo, fala sobre os desafios da produção e do impacto das enchentes no Rio Grande do Sul no mercado de trigo. O gradual aumento da produção do trigo aqui no Brasil não reduziu a nossa dependência do exterior. Quer dizer, nós tivemos uma safra muito boa em 23, 24 caiu um pouco, esse ano vai ficar mais ou menos no mesmo nível do ano passado, mas com a crise na Argentina, agora com esses problemas no Rio Grande do Sul, a importação vai continuar. Então, nós já esperamos que não haja um efeito muito grande na produção de trigo aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, porque as áreas onde se planta trigo foram menos afetadas e o plantio só vai começar no fim de maio, talvez atrase um pouco, começo de junho. Então, a produção do trigo no Rio Grande do Sul não vai ficar afetada. Agora, as indústrias, né, os moinhos, ficaram muito afetados, né, por causa dessas inundações todas e dos 3 moinhos, né, dos 40 moinhos lá no Rio Grande do Sul, 3 são membros da ABTrigo e nós procuramos saber o que aconteceu com os outros moinhos e a informação que a gente teve é que realmente não só as indústrias ficaram afetadas, mas os funcionários também perderam muita coisa e tal. Então vai haver um problema nas indústrias de trigo. Não acho que vai haver um problema de abastecimento, nem uma queda significativa da produção, porque em outras áreas o trigo está sendo plantado e as colheitas estão favoráveis. Então, esse é o quadro hoje, e nós estamos prevendo esse ano também uma importação mais ou menos do mesmo nível do ano passado, entre 5 e 6 milhões de toneladas. Basicamente é da Argentina, a grande parte, tradicionalmente, chegou anos aí em que a gente importou 80% a 85% da Argentina. A Argentina, nesses últimos anos, teve problema também de clima, né, com secas e tal, e nós aumentamos a compra dos outros países do Mercosul, do Uruguai, do Paraguai, e estamos importando também da Rússia, dos Estados Unidos, e estamos vendo esse ano se importamos também da Europa. O trigo basicamente é utilizado, a farinha de trigo, né, é utilizada para a produção de pães, né, todos os tipos de pães, e de massas, sobretudo de biscoitos, né, são os grandes subprodutos, né, da farinha de trigo. E é um produto importante, né, está na mesa dos brasileiros e nós estamos muito atentos a isso para manter o abastecimento, manter a regularidade do fornecimento.
Hora de fazer mais um giro de notícias. As enchentes no Rio Grande do Sul provocaram um prejuízo de 182,9 milhões à avicultura gaúcha. É o que aponta o levantamento preliminar da Organização Avícola do Rio Grande do Sul e suas entidades, ASGAV, Associação Gaúcha de Avicultura, e CIPARGS, Sindicato de Indústrias de Produtos Avícolas do Rio Grande do Sul. O primeiro diagnóstico divulgado pela entidade após a tragédia aponta que foram perdidos 279 mil aves de corte e 150 mil exemplares de poedeiras. Houve perda de 644 mil pintos de corte, 722,5 mil ovos férteis e 120,2 mil matrizes perdidas, além de 300 mil pintos de corte caipira e 100 mil pintos de postura caipira. Em produção, estavam ainda 258,8 mil ovos e 266,9 unidades em eclosão. A audiência pública conjunta entre a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e a Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados debateu medidas para reduzir o preço do gás natural e fomentar a produção de fertilizantes no país. O projeto de lei 4.338/2023, que cria o Programa Emergencial para a Fabricação de Amônia e Ureia e visa auxiliar nesse sentido, também foi discutido. Para o autor da matéria, deputado federal Otto Alencar Filho, PSD, integrante da FPA, a instituição do programa proposto, além de reduzir os custos do gás natural, também pode, em um primeiro momento, ser uma medida paliativa. A relatora do projeto de lei, deputada federal Coronel Fernanda, do PL, destacou que o texto vai libertar o setor agropecuário das amarras do tema. Para o deputado federal Tião Medeiros, o desafio é fazer esse gás, que está em alto mar, chegar ao continente. Segundo ele, o assunto é uma demanda crescente e necessária do Brasil, mas precisa de atenção do governo na definição de prioridades. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade a urgência do projeto de lei 1536/2024, do integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Zu, do PL Rio Grande do Sul. O projeto concede anistia ao pagamento das parcelas mensais de crédito de custeio adquiridos em 2024 pelos produtores rurais do Rio Grande do Sul para pagamentos até dezembro de 2024. A proposta também suspende o pagamento das parcelas mensais de crédito de investimento e de comercialização adquiridos no ano corrente pelos produtores, pelo prazo de 2 anos. O texto ainda cria uma linha de crédito para catástrofes naturais, além de regulamentar o seguro de renda mínima ao produtor rural atingido por catástrofes naturais. Para o autor da proposta, a medida permitirá que os produtores sigam na atividade agropecuária, viabilizando o equilíbrio econômico e de produção em âmbito nacional para a oferta de produtos e abastecimento do mercado interno. A startup brasileira Mu Agrotech está se preparando para lançar no mercado um aplicativo para pecuaristas rastrearem bovinos por meio de biometria facial, ou seja, que identifica os animais por meio de seus focinhos, únicos para cada cabeça. Para isso, prepara-se uma captação de 15 milhões com investidores interessados em entrar em seu capital. A empresa pretende oferecer 10% de suas ações para investidores. Implica um valuation estimado pela Mu Agrotech em 150 milhões de reais. A empresa planeja realizar uma rodada de captação até agosto. A tecnologia está em fase final de testes em fazendas parceiras. Uma delas é a Sino Agropecuária, localizada em Uberaba, Minas Gerais, e especializada em melhoramento genético de animais Nelore. Lá, 1.300 bois passam diariamente pelo reconhecimento facial, além do armazenamento de dados, como sua origem genética, histórico de saúde, o tipo de manejo, dieta, fazendas pelas quais os animais passaram e a criação adotada. Blue Farm. Agregue gestão financeira profissional à sua operação agro. Produtores rurais de sucesso sempre têm um diferencial na gestão do seu negócio. E é sobre isso que a gente fala agora. Mesmo quem não pôde ir, a Agro Brasília agora vai ter a oportunidade de conhecer a Blue Farm, que é especialista em gestão financeira e serviços estratégicos. Veja na reportagem. Seguimos por aqui na Agro Brasília, desta vez na Vila das Startups, e aqui ao meu lado o Túlio Leles, que é da Blue Farm, nossos parceiros aqui do Fator Agro. Bom dia, Túlio. Bom dia, Berenice. Tudo bem? Satisfação tê-la aqui cobrindo, a Agro Brasília
aqui no pavilhão das startups, que é o primeiro ano, né, iniciativa da AgroBrasília, para poder fomentar exatamente todo esse ecossistema das startups, inovação, tecnologia, que vai estar presente no campo, já estará cada vez mais nos próximos anos. E a Blue Farm oferece diversos serviços. O principal é a questão da gestão, né? A gestão no agronegócio. Fala um pouco mais sobre esse universo, né, que é tão importante e muitos produtores ainda não se atentaram para isso. Berenice, é o seguinte, além de produzir, né, que o produtor faz muito bem a parte de produção, a gente precisa do que a gente chama de eficiência operacional. O que é eficiência operacional? É saber comprar, é saber vender, é saber os seus números, é saber fazer a gestão de pessoas. Então, quando a gente está numa feira dessa, que a gente vê essa quantidade de maquinários, tecnologia presente, o produtor vai fazer algum investimento acreditando exatamente que o seu negócio vai ter uma lucratividade. Mas, para isso, ele precisa aferir, calibrar o seu negócio. Então, ele precisa evoluir na parte de gestão, né? Ele precisa, a fazenda efetivamente virou um negócio. A gente na Blue Farm fala que falamos mais do que fazenda, falamos do negócio fazenda. E o negócio fazenda exige competências, habilidades que vão um pouco além apenas do que a produção. Então, entender de pessoas, entender de processos, entender da parte financeira, por exemplo, e estar sempre atualizado compõe todas essas habilidades e competências que o produtor moderno precisa ter. Agora, Júlio, a Blue Farm também oferece cursos, não é isso? E como você falou, né, informação nunca é demais. Conta pra gente também sobre a The Blue Farm, não é isso? The Farm News, que é a newsletter e que atualiza o homem do campo diariamente com as principais notícias. Inclusive, um dos giros de notícias, a gente extrai tudo de lá. É isso aí, a gente tem alguns níveis, né, de acesso do produtor com a Blue Farm. Então tem os serviços free, então tem o The Farm News, que é uma newsletter diária que chega ali na caixa de e-mail dele. Nosso slogan é Você Mais Inteligente em 7 minutos, onde o produtor pode ficar bem atualizado sobre cotações, mercado, economia, atualidades, né, tudo que está acontecendo. Agora, por exemplo, a gente está fazendo uma campanha para ajudar, né, nesse apoio ao Rio Grande do Sul, tá? Nós temos também um podcast que chama Meu Sucesso Agro, onde a gente fala com especialistas do agronegócio. E a gente tem um portal de notícias. Então, tudo isso de forma gratuita para que o produtor possa ficar bem informado. Além disso, né, a gente atua com serviços estratégicos para o agro. Um deles é a gestão financeira, que a gente entende ser muito importante. O produtor precisa conhecer os seus números, precisa conhecer a si mesmo, né, para poder tomar as melhores decisões. E para finalizar a nossa parte de educação, agora em agosto a gente vai ter o programa Blue Farm, onde a gente vai trazer um programa completo com 7 pilares para que o produtor possa revisitar todos os seus processos, né, as suas crenças, e que ele possa sair dali com ferramentas para gerir melhor o seu negócio. Inclusive, a última webinar foi um sucesso, né, Túlio? Foi realmente, a gente fez um webinar que chamou Os Bastidores do Financeiro, teve uma excelente adesão, onde a gente trouxe conceitos sobre dinheiro, por que a gente, né, porque o dinheiro ele não é apenas uma questão, ele envolve muito o emocional. A gente não fala, as decisões que a gente toma estão muito mais relacionado com o nosso emocional do que necessariamente com uma coisa mais racional. Então a gente falou sobre isso e diversos outros assuntos importantes, né, para que o produtor desmistifique também essa parte que falar de finanças é chato, que falar de finanças é uma coisa burocrática. Então a gente trouxe esse novo olhar sobre as finanças no agro. Agora, qual a expectativa aqui para esta Feira AgroBrasília, uma das maiores do Planalto Central? Isso movimenta bastante e a questão da gestão está muito presente nisso. A expectativa é a gente levar essa mensagem, né, para os produtores rurais, para que possam cada vez mais ficar mais atentos, né, mais antenados e ter um equilíbrio entre o operacional e o gerencial das suas propriedades rurais, para que a gente não deixe aí pontos cegos, né, e possa aproveitar todas as oportunidades e nos momentos bons, positivos, a gente poder ter maior lucratividade e nos momentos ruins a gente poder estar mais blindado. Bom, e quem ficou interessado, com quem entrar em contato pelo site mesmo, como é que faz para acessar a sua equipe? Legal. Pode acessar aí, pessoal, ou no Instagram, para quem gosta de Instagram, bluefarm.agro, ou nosso site, bluefarm.com.br,
ou no YouTube é só colocar Blue Farm ou Meu Sucesso Agro, que você vai encontrar a gente está à disposição aí para conversar com todos os amigos, produtores e entusiastas do agronegócio. A iniciativa do governo federal de importar o arroz continua causando preocupação. O deputado estadual Marcos Vinícius de Almeida, do Rio Grande do Sul, explica os riscos e problemas que essa decisão pode trazer aos produtores. A decisão do governo federal de importar arroz continua causando polêmica, já que 84% da safra brasileira havia sido colhida antes das enchentes. De acordo com o deputado estadual Marcos Vinícius de Almeida, do Rio Grande do Sul, deve haver uma queda de somente 1% na produção, se comparado a 2023. Por isso, os parlamentares estão contestando a decisão do governo Lula de importar arroz. Não faz sentido, não tem razão lógica para que o governo federal, através da Conab, imediatamente, agora no mês de maio, onde se quer a produção, aquilo que foi colhido durante esse período de verão, tivesse sido beneficiado e disposto nas prateleiras dos supermercados, o governo federal já antecipasse o processo de importação. Não faz sentido. E é isso que nós estamos aqui cobrando e, de certo modo, até criticando a posição do governo federal e da Conab por essa atitude. Eu reforço, se nós já tivéssemos no final da safra, no final da comercialização de tudo que foi beneficiado, tivéssemos aí muito distante, inclusive, de qualquer estoque, poderia até fazer algum sentido lógico, mas hoje nenhum. O que nos faz acreditar que essa é uma medida que tem um caráter político e, de certo modo, um caráter até com efeitos de proselitismo na medida, que nos incomoda muito, porque tudo que nós estamos vendo é uma tentativa do governo federal de estabilizar preços forçadamente para poder vender um produto com uma embalagem, com uma logomarca, com a logomarca, com o símbolo do governo federal, com as insígnias do governo federal, com o slogan do governo federal, algo que não tem também na história da Conab, algo que a gente pudesse olhar como algo de referência, não tem precedentes isso. A entrada de 1 milhão de toneladas de arroz estrangeiro para cá vai forçar, no mínimo, no automático, e no mínimo 15% na redução do ganho do produtor. E considerando ainda que esse arroz importado vai ser vendido mediante subsídios ao custo de R$ 4,00 o quilo, isso pode realmente acabar forçando as indústrias do Brasil a seguirem no mesmo caminho e comprar esse arroz do produtor com um valor ainda mais baixo, e nós vamos ver num estado em crise como o nosso, que é afetado por todas as cheias, por todas as dificuldades, um grupo de famílias, de produtores e de toda uma cadeia produtiva afetada. Quando a gente fala no arroz, nós não estamos falando simplesmente no agricultor que está ali, nós estamos falando no setor de venda de máquinas, de equipamentos defensivos, fertilizantes, na aviação agrícola, em todo um ecossistema produtivo que acaba sendo impactado. Então, a medida do governo federal, ela, na nossa avaliação, ela não faz sentido, ela é imprudente, porque ela antecipa avaliações que deveriam ter sido calculadas de modo muito rigoroso. A Conab vai estar trazendo para o Brasil produtos transgênicos e sem os mesmos cuidados sanitários que a agricultura do Rio Grande do Brasil adota. E você fica sabendo agora o que acontece no nosso país na nossa agenda de eventos. Na Agenda Agro dessa semana, destaque para a 13ª edição da Tecnofrigorífico, que acontece entre os dias 29 a 31 de maio em Fortaleza. Na feira serão discutidas questões como processamento, automação e logística de proteína animal. O evento acontece no Centro de Eventos do Ceará e tem apoio da Câmara Brasil-China. Já a 4ª edição da Oeste Rural Show acontece de 28 a 31 de maio em Mato Grosso. Entre os temas que serão abordados está a importância da segurança jurídica na compra e venda de imóveis rurais. Outro destaque será o uso de ferramentas digitais para aumentar a produção. Até 2 de junho será realizada a Expo Paranavaí, no Paraná. O evento acontece no Parque de Exposições Presidente Arthur da Costa e Silva, uma área de quase 315 mil metros quadrados às margens da BR-376, principal rodovia do estado do Paraná. A expectativa é receber mais de 200 mil visitantes, 5 mil produtores rurais, 400 expositores e 6 mil animais. Serão 10 dias de festa
e mais de 40 milhões em movimentação financeira. A Divina Expo 2024, uma das festas mais aguardadas de Minas Gerais, será realizada de 29 de maio a 2 de junho em Divinópolis. Além de shows de grandes artistas como Bruno e Marrone, Rio Negro e Solimões, Luan Santana, entre outros, haverá ainda rodeio cronometrado e montarias em cavalos. E não para por aí. No Prato Rural serão servidas comidas típicas da culinária mineira. Imperdível! Ponto final na edição de hoje. O programa Fator Agro volta na semana que vem. E para rever o programa e outras reportagens inéditas, siga o nosso canal no YouTube, Programa Fator Agro. E também nos acompanhe lá pelo Instagram para não perder nenhuma notificação. Semana que vem estamos de volta trazendo as principais notícias que o homem do campo precisa saber. Uma ótima semana para você! Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann, a solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura diária, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos.